ajudar pai, mas só cabia a nós a mudança. Então demos a cara a tapa, demos a cara a bater e tiramos realmente o Marcos, porque a gente resolveu que nós tínhamos que mudar. Então, para nossa surpresa, quando o Marcos começou a sair dentro de casa e visto como diferente, foi saindo mais um de dentro de casa, e mais um, e mais um, e daqui a um pouco, quando a gente menos esperou, tinha 10, 15 diferentes andando na rua, que antes eram trancados dentro de casa, por falta de quê? De conhecimento. Então, não tem como não se emocionar, não ficar feliz, vendo esse pessoal aqui vindo atrás de conhecimento, porque a gente tem que ver realmente o que tem por trás da deficiência. Tem um ser humano, e com todas as oportunidades possíveis nós temos que dar para eles, porque eles têm direito, como eu falei para vocês. Então, aqui é a Escola Charlotte, que está aí com 11 meses de idade. Marcos não tinha mais como esperar, teve que passar por uma cirurgia de coração. Não dava para esperar. E 4,8 kg. Minha nossa, será que a gente leva? Não leva. Aí quando o Marcos disse que a mãe tem o sexto sentido, a gente tem mesmo. Porque eu tinha certeza que nós íamos levar o Marcos e a gente ia trazer ele de volta. Só eu. Até o Orlando duvidou. Porque ele faltava só mais um mês para ele viver. Era a expectativa que o médico tinha dado para a gente. E nós vamos arriscar, e eu dizia, se tem essa luzinha lá no finalzinho do túnel, é porque a gente foi chamado para levar ele. Vamos levar. Não tem como recuar. E a gente levou ele para Curitiba, ele fez a cirurgia, passou pela cirurgia, ficamos um mês dentro do hospital com ele, sentado numa cadeira de palha, que era o que tinha no momento, para a gente ficar lá acompanhando ele 24 horas por dia. Eu e o Orlando, a gente revezava, a gente ficou um mês lá e levamos Marcos para casa. Como se fosse recém-nascido, né? Sem muitas expectativas, mas cuidando do probleminha ainda para ele ganhar energias, forças. 1 ano e meio de idade, no retorno ao cardiologista, ele deu a primeira grande novidade para nós, grande presente para nós. Marcos estava curado do problema de coração. Não tinha mais como dar problema. Agora sim, agora vocês podem voltar para casa e começar a trabalhar o neurológico do Marcos. Lidar com a lesão cerebral. E foi nesse momento que a gente encontrou então a Escola Charlotte, que era uma cidade meio distante, mas foi para lá que nós fomos orientados aí para procurar ajuda, para trabalhar então com o Marcos agora. E lá a gente descobriu, pessoal, que aqui eu convido a todo o papai e a mamãe a perceber uma coisa, que dentro da nossa casa existe o melhor campo para desenvolver uma criança. Mal sabíamos nós antes, para ter desenvolvido ainda mais o Bruno, né? Mas a gente percebeu e acreditou muito na Escola Charlotte com o método Glenn Doman, que era, nada mais era que a reorganização neurológica, criar pontes para o desenvolvimento das 6 inteligências que Marcos não tinha por ter sido comprometido pela lesão cerebral. Mas aonde que vocês fizeram isso, Atlético? Tudo dentro de casa. Aquela sala que geralmente a gente tem para visita, com um sofá, né, para receber as visitas, para nós não interessava mais ela. Primeiro, que a gente já não tinha mais tantos amigos. Porque a gente tinha um diferente dentro de casa. A família, diziam eles que eles tinham um dó, que eles não gostavam de ver o Marcos sofrendo. Então também não iam. E para que ter aquela sala? Então, por isso que a gente chamou Orlando de MacGyver, porque a mãe ficou bem maluca, tá? Porque eu acreditei mesmo que era possível criar pontes para desenvolver o cérebro do Marcos. O que tinha lesado continua lesado, mas tinha outras partes do cérebro que não estavam sendo usadas, e era para lá que nós íamos. Então, na nossa sala, a mãe ficou maluca, como eu falei,
Orlando Braqueador, Orlando Escorregador, Orlando Quadro de Luz, Orlando Rolo, Orlando... E o Orlando corria, porque a mulher, aliás, o homem, tem 4 letrinhas que sobram para ele só, né, do alfabeto. É obedecer. E tudo certo, tá? Tudo certo. Só brincadeirinha, né? Não era tão mal assim, né, Lando? Quase assim. Mas a gente precisava estimular o Marcos. Mas, para nossa surpresa, pessoal, também, tem muita coisa que a gente não dá valor que tem dentro de casa. Eu pergunto para vocês, quem algum dia lembrou de desenvolver o olfato dos filhos? Eu não sabia disso. Fiquei sabendo com o Marcos. Então, tudo que tinha cheiro na nossa casa, a gente passava no nariz do Marcos e dava a informação verbal. Cheiro de feijão, cheiro de alho. Cada cômodo que a gente ia para trabalhar, fazer uma atividade, a gente levava o Marcos junto e dava a informação. Cada cômodo. No banho, cheiro de shampoo, de sabonete, exatamente tudo a gente fazia. E quando ele já caminhando, 4 anos e tanto, 5 anos, ele foi no jardim, a primeira vez sozinho, se agachou e cheirou uma florinha e olhou para nós e falou: nossa, que cheirosa! E a gente dizia: ele conseguiu, ele está cheirando, gente, ele está cheirando. Porque o cérebro registrou. Vejam só quanto tempo, todo dia, passando, falando para ele do cheiro. O tato, a mesma coisa. Marcos tomou muitas injeções, muita vacina, mas nunca teve nenhuma reação de dor, não sentia frio, calor. Então vamos para exercitar também o tato dele, com um palito de dente, do dedão do pé até no pescoço, a gente espetava ele com o palito e acariciava, espeta, acaricia, e sempre verbal junto. Espeta, isso aqui é dor, isso aqui é carinho. Isso aqui é dor, né? Espeta, acaricia. Quente e frio, água bem gelada, água bem quente, quente e frio, quente e frio, quente e frio. Todo o corpinho dele, com a esponja de louça, áspero e o liso, áspero, liso, áspero, liso. E também, com 4 anos e tanto, ele não caminhava ainda, ele chorou a primeira vez para tomar uma vacina. E nós gritávamos naquele posto, né? Deu certo, mas não sentiu dor. Ele chorou, gente, ele chorou. Geralmente a gente faz o contrário, né? Não dói, não precisa chorar. E o Marcos era o contrário: chora, filho, pelo amor de Deus, chora. E ele chorou porque registrou lá na cabecinha dele o que era o tato, né? A visão, o Marcos ficou 1 ano e meio, dormindo de barriguinha para cima. Então atrofiaram todos os músculos em torno do olho e acontece isso mesmo. O cérebro entendeu que ele não estava usando, ele simplesmente desliga aquela informação e passa as energias para outro músculo. Experimentem, vocês amarram o braço de vocês uns 2 meses. O cérebro vai deletar aquele movimento. Você vai ter que estimular depois para voltar. E assim foi com os músculos em volta do olho do Marcos. Então, com uma lanterna, a gente fazia todos os exercícios, todo o movimento, muito escuro, muito claro, dilata a pupila, contrai a pupila, e o quadro de luzes também, com muita estimulação para ele tentar acompanhar as luzinhas. E hoje, Marcos usa óculos, mas não é para estrabismo. Ele conseguiu recuperar, a gente conseguiu recuperar os músculos dos olhos dele então. Competência manual era 0. A gente fez tudo por ele também, sempre no chão. Hoje eu até brinquei com o Elton, né, que ele contou que de repente ele botou o bebê dele na cama, só se virou para ver o negócio, quase que ela caiu. Disse: mas bota no chão não cai. A criança não cai do chão, né? E é assim mesmo, eles, um piscar de olhos, cegam a gente. Então no chão também a gente desenvolveu todas as texturas com o Marcos. A gente pegava a mão dele, colocava nas texturas, pegava o dedinho dele, fazia movimentos na areia, no papel, na tinta, tudo que vocês podem imaginar a gente fazia pelo Marcos para ele desenvolver. E olha que ele aprendeu a escrever, gente. Caixa alta. Só. Mas conseguiu. Isso é o que importa. É verdade. Mobilidade, para quem nunca ia caminhar, com 4 anos e 3 meses ele ficou de pé a primeira vez. Mas era muito dançar, era muito alongar, era muito chão, era muito escorregador, era muito escada, para ficar fortalecida as pernas, que era muito molinha realmente, era hipotônica, né?
Eu era professora, esqueci desse detalhe, antes que o Marcos nasceu, e eu tive que mudar de profissão, porque eu tinha que tirar o meu tempo para estimular o Marcos. E nas minhas férias, eu ia me oferecer para trabalhar na casa da minha cunhada, que tinha piscina, e eu ficava 2 meses dançando dentro da água e movimentando as pernas do Marcos para ele ganhar a resistência e o tônus muscular melhorar. Além de que, em cima de uma mesa, a gente botava ele de bruço e com 3 pessoas a gente fazia o exercício de padrão de caminhada para passar para o cérebro dele. 5 vezes por dia, 5 minutos cada vez. Um do lado direito, um do lado esquerdo, e a minha sogra tadinha na cabeça, né? Eu dizia, tadinho, que pecado. Eu dizia, vó, fora daqui. Se falar tadinho, não pode estar aqui. Tem que acreditar. E a gente fazia esse movimento em cima da mesa, então. Para que um dia ele fosse caminhar. Porque ele precisa fazer esse movimento para conseguir. Conseguiu também, né? Não anda aquilo tudo, né? Tropeça um pouquinho ainda, tem uma perna encurtada, mas, nossa, se ele tivesse só aprendido a se arrastar, a gente já teria ficado feliz naquela época. Linguagem verbal, aqui vai uma dica muito importante para vocês, papai, mamãe, professores. Primeira dica, como vocês viram até agora, o cérebro é poderoso. Tudo que a gente manda para ele, ele registra. Demora um pouquinho, mas ele registra. Então eu fico muito triste quando eu encontro um pai ou uma mãe que vão apresentar a criança dele assim, ó, esse aqui é o João, ele não fala. Ele não fala isso, pai e mãe, não fala pro filho que ele não fala. Porque ele vai registrar no cérebro dele que ele não fala. Então digam sempre, ó, esse aqui é o João, ele é pré-verbal. Olha a diferença do estrago que faz no cérebro de uma criança. E eu falo isso com muita segurança, porque quando eu era professora, tinha aquele aluno que tinha muita dificuldade de aprendizagem e me instigava, mas como ele, todo mundo aprende, como é que ele não aprende? E devagarinho tu ia conhecendo, daqui a pouco o menino dizia pra gente, ou a menina, né? Professora, não tem problema, meu pai já disse que eu sou burro. Então ele bloqueou a aprendizagem. Assim também é quando eu mando para o cérebro da criança que ela não fala. Ela vai registrar que ela não fala. Então, deletem da vida de vocês o não fala. Ele é pré-verbal. E daí comecem a falar bastante. Marcos, então, a gente teve algumas, depois de todas essas falando todo dia, porque a nossa casa ficou conhecida como a casa de loucos, porque a gente falava tudo.